Olá, amigos e amigas do Pode Saber. Nós vamos falar a verdade para vocês. O sábio não se exibe e vejam como é notado. Renuncia a si mesmo e jamais é esquecido. Essa frase é de Lao Tse. Mas uma que me chamou a atenção aqui, que está na mesma página que eu estou pesquisando, é Acredite de Freud. E olha o que ele fala, dá que interessante. A renúncia progressiva dos instintos parece ser um dos fundamentos do desenvolvimento da civilização humana. Olha que interessante, hein? Por que será, né? Vamos hoje gravar mais um episódio sobre pesquisas históricas nas obras de Chico Xavier, especificamente do livro Renúncia, com Gilmar Trivelato, que nós já vamos apresentar para vocês, para que ele dê um alô, e vamos passar por todos os participantes aqui para vocês saberem quem vai estar conosco aqui neste episódio de hoje. Bem-vindo, Gilmar, é um prazer ter você aqui conosco, viu? O prazer é todo nosso, é uma alegria imensa poder estar aqui discutindo essa obra tão importante do nosso benfeitor espiritual Emmanuel, e que no dizer dele trata-se de uma obra, de um livro de sentimento para quem aprecia a experiência humana através do coração. Mas, além do aspecto moral, nós vamos tratar aqui de outros aspectos bastante interessantes que o Emmanuel traz para nós, que mostra evidências claras da existência de uma consciência extracorpórea. Então esse é o nosso objetivo aqui nessa discussão que nós vamos fazer hoje. Olá, amigos, aqui é Dauro Mendes e trago aqui uma frase para a gente do Einstein. A religião sem a ciência é cega, e a ciência sem a religião é manca. Olá, Geraldinho Lemos, um abraço a todos, e a frase de hoje é de Emmanuel. O apoio que pudermos oferecer ao bem dos outros é sempre benefício a nós mesmos, e a compreensão nasce da maturidade que apenas o tempo e a experiência conseguem acumular. Do livro Calma, editado pelo GM. Olá, meu nome é Lívia Dias, e a minha frase é do prefácio do livro Renúncia, do Emmanuel, para as almas sinceras que ainda soluçam nos laços do desânimo e da desesperança, a história de Alcione é um bálsamo reconfortador. Olá pessoal, meu nome é Henrique Lisboa, a minha passagem também é do livro Renúncia, da introdução quando o Emmanuel explica sobre o livro. Ele diz assim: este é um livro de sentimento para quem aprecia a experiência humana através do coração. Em particular, falará a todos os que se encontram encarcerados, sentenciados, esquecidos daquele amor que cobre a multidão dos pecados, consoante os ensinamentos de Jesus. Oi pessoal, aqui é o Luiz Sérgio Marota, a minha frase é do livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, espírito André Luiz. Estou parafraseando, não estou com o livro aqui, mas é o orientador Calderaro conversando com André Luiz, dizendo que aqueles que sabem, que conhecem, eles podem resolver as questões dos efeitos, mas no campo das causas, só aqueles que amam conseguem atingi-las profundamente. Olá amigos, aqui é Denis Perdigão e a minha frase é: convence-te de que estás passando por um mundo em construção, com o dever de edificar a vida melhor em ti mesmo. Emmanuel, do livro Calma. Bom, Gilmar, primeira coisa, agradecer mais uma vez você ter gentilmente cedido do seu tempo. Nós sabemos que você tem uma agenda bem repleta, mas essas pesquisas não podiam ficar sem a devida divulgação. O seu nome foi muito lembrado no primeiro episódio sobre o livro Há 2000 anos, com a pesquisa do livro Renúncia. E hoje a gente está aqui para falar desse livro maravilhoso. A gente queria que você iniciasse aí contextualizando essa obra para a gente, o período que ela foi escrita, quanto tempo que demorou para ser produzida e a história por alto de que se trata esse livro. Para quem não leu o livro, seria interessante a pessoa poder ler o livro antes, até de repente ouvir esse episódio, né? Mas se ela não tiver lido, que você contextualize a história pra gente também. Para quem não leu o livro, feche agora esse episódio, vai ler, daqui a umas 2 semanas você volta. Inclusive é interessante para ir ler esse livro com o olhar que o Gilmar vai apresentar, buscando, né, ter um pouco mais de atenção no que ele vai descrever pra gente aqui e apresentar.
Bom, este livro, Renúncia, ele é bastante interessante, é o 4º romance histórico de Emmanuel, em que Emmanuel é um dos personagens do romance, então ele vai rememorar, né, utilizar suas recordações e trazer para nós não só um elevado conteúdo moral, mas também muitas outras informações. O que eu queria destacar, em primeiro lugar, é o título do livro, Renúncia, né? Na realidade, a protagonista deste romance, que é Alcione, é um anjo que vive em planos elevadíssimos, que não tem necessidade de reencarnar na Terra por razões evolutivas, mas que ela renuncia a essa condição para justamente vir ajudar um grupo de espíritos a ela vinculado pelos laços do coração e ao mesmo tempo colaborar com seu exemplo para todos nós. Então acho que essa é a primeira questão importante a gente destacar, o conteúdo moral, embora a gente vai se debruçar sobre outros aspectos. Então Alcione é um espírito de elevadíssima condição moral e intelectual. Ela desenvolvia, antes de reencarnar, trabalhos no campo da harmonia, da música, que no século 17 e 18 mudou profundamente o cenário da música no mundo, né? Então a gente tem que destacar. Então é um espírito de grande elevação moral e intelectual. Mas em particular o que a gente gostaria de destacar aqui é que se trata de um romance histórico que foi produzido no ano de 1942 em Pedro Leopoldo, quando Chico Xavier ainda trabalhava na Fazenda Modelo, recebido em horários às vezes de intervalos do seu trabalho, um cômodo específico lá da fazenda, e ele foi produzido num espaço de aproximadamente 2 meses, né? Ele começa em setembro e já em dezembro ele já está concluído, embora o seu prefácio vai se dar em 11 de janeiro, em homenagem à Dona Maria Joviano, que também é um dos personagens da história. É muito interessante esse romance, porque ele vai mostrar justamente a vinculação de Emmanuel com esse grupo de companheiros que apoiaram Chico Xavier na sua missão aqui. Todos nós sabemos a importância que teve o nosso saudoso Rômulo Joviano sustentando Chico Xavier no seu trabalho missionário. Mas o que a gente queria destacar aqui, que o romance histórico normalmente ele é construído, por exemplo, qualquer escritor, ele faz pesquisas de fatos históricos, recorrendo a informações de jornais, livros históricos, visitando locais, para depois ele fazer uma construção da parte ficcional do romance. E normalmente isso leva bastante tempo de pesquisa e de elaboração. O tamanho do volume e a quantidade de informações que tem no livro Renúncia, por si só, mostra que esse é um trabalho que seria impossível para o mais genial dos escritores produzir em tão espaço curto de tempo. Então isso por si só já é significativo. Mas o mais importante que nós queremos mostrar nesse estudo e nessa discussão que nós vamos ter aqui com todos os companheiros que aqui estão, é de mostrar que, além do conteúdo moral, Emmanuel nos deixou inúmeras pistas que não afeta em nada a compreensão moral, mas que é material farto de pesquisa, a existência de uma consciência extracorpórea que tinha acesso a informações que os encarnados naquele momento não tinham. Muito interessante, Gilmar. Seria assim, então, mais uma evidência, mais uma contribuição a essa questão da possível sobrevivência da consciência após a morte. Exato. Então, é claro que, do ponto de vista científico, a gente nunca faz afirmações absolutas, mas nós temos um grande número de evidências que reforçam a hipótese espírita, a explicação espírita, que para nós espíritas é uma realidade, mas no campo da ciência é uma hipótese, é uma teoria, né? E, de uma certa forma, ela refuta de uma maneira bastante objetiva outras tentativas de tentar explicar a produção desse livro que não seja fenômeno mediúnico. Então, acho que esse que é o dado importante. Por exemplo, quais as outras tentativas? Exato. Há várias explicações para a produção de romances históricos. Uma delas, obviamente, a mais grosseira, é a fraude, né? Dizer que o médium intencionalmente produziu o romance recorrendo a recursos. Então essa é a mais grosseira, que a gente vai demonstrar que ela não se sustenta com o que nós vamos analisar aqui. A segunda é aquela que diz assim que o médium não fraudou intencionalmente, né? Quer dizer, não é uma fraude, é um fenômeno real que ele produz, mas que isso pode ser reduzido a explicações do funcionamento do seu cérebro, do contexto. Então você tem essas duas explicações. E uma terceira, a explicação que nós vamos tentar mostrar evidências favoráveis, é de que, além da consciência do médium, ele
tem acesso a outras fontes de informação que não a sua consciência. Ô Gilmar, e tem mais uma quarta que talvez vocês não estejam lembrando, a questão da paranormalidade, que alguns argumentam que a mente do médium seria, de alguma forma, algum campo, alguma coisa que conseguiria buscar no inconsciente por aí, nos inconscientes espalhados pelo mundo afora, essas informações extraídas do inconsciente através de processos paranormais que alguns tentam explicar. Quer dizer, um fenômeno altamente complexo e difícil de sustentar. Essa tentativa de um ramo aí de parapsicólogos, ela também não se sustenta, Dauro, porque mesmo que ele fosse capaz de ter acesso a essa informação, mas o processamento dessa informação para produzir um livro, uma obra contextualizada com uma sequência lógica, não seria possível nesse período de tempo, inclusive, né? Tempo. Ou seja, então, porque a informação que está, digamos assim, que ficasse registros aí na história de informações dispersas aí, tudo bem. Mas como que você vai ter acesso a essa informação de maneira seletiva, de forma a construir um conjunto coerente? Então isso é muito pouco plausível, né? E dentro da ciência a gente busca aquelas explicações mais simples e não coisas extremamente complexas. Usando a navalha de Ockham, não é isso? Essas explicações aí são bem mais metafísicas que a própria explicação espírita, né? Ô Gilmar, uma outra coisa que você ponderou que eu achei bem interessante é que esse livro, pelo fato da proximidade histórica com o tempo presente, ele oferece uma riqueza maior de pesquisa do que a obra, por exemplo, há 2000 anos, em que muitos dados já estão perdidos. Por exemplo, eu estava conversando até com o Marco Paulo da dificuldade de se descobrir, por exemplo, em relação à pessoa do senador Públio Lentulus, porque o nome era relativamente comum. E muita coisa se perdeu. E até no próprio livro, como o próprio Marco Paulo lembrou, o senador levou os documentos pessoais da família e, possivelmente, no aspecto teórico dessa obra, elas teriam sido sepultadas junto com a sua vila na explosão do Vesúvio. Mas essa obra especificamente, ela tem a renúncia, tem uma proximidade muito maior. É importante informar a quem está ouvindo, quem não conhece o romance, o período que ele ocorre, né? A história, ela se passa, a narrativa principal se refere a um período por volta de 1662, no século XVII, e vai até o início do século XVIII, 1700 e alguns anos, 1715, por aí, mais ou menos. Então, ela é mais próxima de nós, mas embora não tão contemporânea, porque você ter registros dessa época não é exatamente igual ao do século XIX, século XX. Mas nós temos bastante informações, principalmente informações históricas produzidas nos últimos 50, 60 anos. Porque a história daquela época se preocupava com os aspectos políticos, econômicos, guerras, com a vida pessoal dos governantes, das pessoas importantes, e muito pouco com o cotidiano, do dia a dia das pessoas simples, né? Os protagonistas da história não são pessoas assim conhecidas na história, são personagens anônimos, né? Então, vai retratar a vida de pessoas anônimas. Então você, só nos últimos anos é que você tem uma produção histórica, né, uma historiografia bastante vasta desses aspectos do século XVII, que não existia, por exemplo, provavelmente na época em que foi produzido o romance, em 1942. Ô Gilmar, é muito importante que você falou aí agora, para a gente analisar se o Chico teria uma facilidade de buscar essa informação mais técnica, história, para construir esse romance. Você falou que esse cotidiano não era fartamente ou bem retratado e preservado do ponto de vista histórico, a não ser fatos mais relevantes ou que interessavam determinados grupos, né, que vamos dizer, que conduziu o poder desde aquela época. Então, a partir de quando a gente começa a ver esse tipo de história ser mais bem fundamentada, mais bem construída? Principalmente a partir da década de 30, né, 1930, década 30 do século passado, é que há um movimento na França, chamado Escola des Annales, que vai começar a estudar outros aspectos da história que até então não eram tratados, digamos, pela abordagem clássica da história. E cabe destacar que o romance Renúncia, ele retrata 7 contextos
históricos de diferentes regiões de uma forma muito precisa. Então, o indivíduo, se fosse produzir essa obra, ele precisaria conhecer, por exemplo, o que foi a primeira fase do governo na França, em Paris, na primeira parte do governo Luís XIV. Precisaria conhecer a história da Irlanda, quando se começam os conflitos religiosos. Com profundidade ou bastaria um conhecimento superficial? Teria que ter um conhecimento bastante profundo para poder retratar de uma forma sintética e com precisão todas essas informações. Você tem informações da América do Norte, do Connecticut, América colonial, no início da fundação do estado do Connecticut. Você tem episódios na França, na segunda fase do governo Luís XIV. Você tem na Espanha, em Ávila, enfim. Sem falar, né, Gilmar, que são às vezes episódios pontuais, contextualizados, numa dinâmica muito forte, não é? Quer dizer, não é simplesmente citar, encaixa. O estilo dele ele não fala da história, você vai inferir a partir dos diálogos mantidos pelos personagens, é que você vai perceber esses contextos e essas informações. Então, além da forma poética, né, que ele não é um livro de história tradicional que vai contar a história, o que aconteceu, mas ele coloca na boca dos personagens, ou às vezes com comentários breves dele mesmo, toda essa riqueza de informações que não está implícita. Inclusive para nós, para o grupo que fez esse estudo, a gente levou tempo para descobrir fatos que no primeiro momento nos passou desapercebidos. Somente depois que a gente estudou um pouco da história daquele período e daquela região, daquela época, é que foi possível voltar no romance e identificar evidências do porquê que o Emmanuel tinha citado X ou Y, que tinha passado completamente desapercebido. Então, o que mostra que a observação em ciência, ela depende da teoria. Então, a observação não é neutra. Então, a gente só foi possível identificar determinados episódios como relevantes ou inferir a partir de um diálogo depois que a gente conheceu e estudou o contexto histórico. Senão passaria desapercebido. É interessante o seguinte, isso que você está falando, porque através dos relatos, das conversas dos personagens, na verdade, nós, ao ler o livro, nós somos transportados àquelas vivências, não é? E por isso que as narrativas de Emmanuel e os diálogos que ele escreve são tão reais para nós, não é? Porque ele tem esse dom de nos levar ao passado de forma bastante realista. Então, para a gente não ficar no plano abstrato, talvez seria interessante a gente citar aqui alguns pequenos trechos que ilustraria isto, né? Eu esqueci de comentar aqui que tem um outro contexto que não é da Terra, que começa no começo do romance, que o Emmanuel vai retratar a vida espiritual de Alcione em Sírius, que é um sistema solar, uma das estrelas mais brilhantes que a gente vê no nosso céu, na Via Láctea, mais próximo do sistema solar, né? Esse para nós foi realmente uma surpresa, foi até o Henrique que está aqui, que na época nós já tínhamos até desprezado o primeiro capítulo. Falei, não, nós vamos pesquisar o primeiro capítulo porque coisa de Sírios nós não vamos ter na história. E quando de repente o Henrique mesmo e outras pessoas levantaram, olha, peraí, tem algumas informações aqui de Sírios bastante interessantes. Neste trecho, Alcione, depois de encontrar, por exemplo, o seu amado no plano espiritual, antes dele se reencarnar, ela retorna em Sírios, onde ela vivia, né? E o Emmanuel dá uma descrição de como ocorre isso. E nessa descrição que vocês vão ouvir no texto é bastante interessante. Foi aí que os mensageiros do Cristo se aproximaram da comovida jovem, que lhes entregou o bem-amado com profundo desvelo, falando-lhes brandamente: Irmãos, não esqueçais de que vos confio um tesouro. Em seguida, tomou sua roupagem de luz e afastou-se da paisagem nevoenta, dando a impressão de uma estrela solitária que regressava ao paraíso. Pouco depois, ei-la que aporta em portentosa esfera, inconfundível em magnificência e grandeza. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia a tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano.
a sagrada visão do conjunto permanecia muito além da famosa cidade dos santos, idealizada pelos pensadores do cristianismo. 3 sóis rutilantes despejavam no solo arminhoso oceanos de luz mirífica, em cambiâncias inéditas, como lampadários celestes acesos para edênico festim de gênios imortais. Primorosas construções engalanadas de flores, indescritíveis, tomavam a forma de castelos talhados em filigrana dourada, com irradiações de efeitos policromos. Seres alados iam e vinham, obedecendo a objetivos santificados, num trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos terrícolas. Alcíone penetrou num templo de majestosas proporções, dominada por pensamentos intraduzíveis. Neste trecho, Emmanuel está descrevendo o sistema Sirius como um sistema ternário, uma estrela ternária. Em 1942, o que se conhecia na astronomia é que Sirius seria uma estrela binária. No século anterior, um astrônomo norte-americano havia identificado que Sirius seria uma estrela binária, com um telescópio já mais potente naquela época, né? E se cogitou de poder ser um outro tipo, uma estrela ternária, mas naquele momento que foi produzida a obra, havia um consenso de que seria um sistema binário. Isso é muito interessante, muito interessante. Então, teoricamente, se Chico Xavier ou Emmanuel quisesse se basear na informação disponível ou que era aceita na época, não ia dizer que seria um Sol de 3 estrelas. Para ser mais crível e ter mais veracidade, ele se fundamentaria naturalmente na informação existente da ciência da época, que seria um sistema binário. Exato, e a informação justamente contrariava o que tinha. O que vai ser interessante depois é que um antropólogo francês ele vai fazer uma pesquisa com alguns povos da África que tinham como admiração o planeta Sirius. E eles retratavam o planeta Sirius como um Sol de 3 estrelas. Mas só que essa pesquisa foi feita em 1949, depois publicada nas décadas seguintes, que levantaram alguns teóricos que a Terra foi habitada por seres de outros planetas, que tivessem vindo com naves espaciais de Sírio, né, para justificar essa explicação desse povo lá existente na África. Mas isso foi a posteriori, né, da publicação da obra. E nos anos 90, 2 astrônomos franceses, que agora no momento eu não recordo o nome preciso, eles começaram a reestudar, a rever a hipótese de Sirius ser uma estrela ternária. No entanto, com o lançamento do Hubble, né, criou-se uma expectativa, porque com a potência do Hubble de observação, poderia se ver que seria uma estrela ternária. Acontece que, ao se observar, viu a estrela, Sirius é uma estrela grande e brilhante, tem uma estrela secundária menor, e não se enxergou a terceira estrela. Então, pela observação do Hubble, não daria para dizer que é. Mas ela poderia estar atrás da estrela maior, porque aí não permitiria. Então não poderia afirmar nem negar. Entretanto, eles estudando as perturbações nas órbitas desses planetas, têm que admitir, usando computadores mais sofisticados, que fazem cálculos mais precisos, que para explicar aquelas perturbações nas órbitas das outras estrelas tem que ter um terceiro corpo. As perturbações gravitacionais. Gravitacionais, exato. Então foram publicados artigos agora na década nos últimos anos, depois no século XXI, mostrando evidências, né, embora o Hubble não possa ter visto diretamente, tratar-se Sirius um sistema ternário. Sem contar, né, Gilmar, que a gente se aprofundou naqueles livros lá sobre os Dogons, né, dos africanos, e os cientistas que estudaram, e até os trabalhos mais científicos, eles, até por desencargo de consciência, eles não deixam de citar a questão mítica e mística relacionada a Sirius nessas civilizações antigas, né? Que é muito interessante, porque remete a situações, inclusive quando nós fomos falar em outra oportunidade dos aspectos morais do livro Renúncia, conhecimentos muito interessantes que essas tribos têm, que talvez os cientistas não façam a mínima ideia de onde é que vem, mas eu acho que nós conseguimos detectar de uma certa forma devido ao conhecimento espírita, né? Mas coisas muito interessantes mesmo. Como curiosidade, eu queria só fazer um complemento ao que você falou,
e Plutão ele foi achado dessa forma. No estudo da dinâmica do sistema solar, viram que deveria existir algo mais, e aí foi descoberto Plutão, do jeito que você falou aí. Mas uma coisa interessante de Sírios, que eu vi, teve uma exposição do Museu do Cairo, em que eles relacionam, né, a Ísis, a deusa do Egito, ligada a Sírios. E eles representam a Ísis muitas vezes com um bebê no colo, representando Maria, que é a representação que nós temos no Ocidente de Maria. Então essa representação de um espírito iluminado que teria adotado a Terra e que teria vindo de Sírios, reforça a ideia de que Maria, assim como Alcíone, esses espíritos que ajudaram Jesus, são espíritos iluminados, anjos, gênios celestes que vieram de Sírios ajudar o nosso próprio planeta. Eu vou então confirmar isso, porque é exatamente isso que eu ia falar. Uma vez eu perguntei ao Chico Xavier o seguinte: se Jesus, que nós conhecemos, né, como governador espiritual da Terra, tinha essa função somente? E o Chico Xavier me respondeu: não, Geraldinho, ele tem a função de governar não somente a Terra, mas ele é o governador espiritual de 5 planetas. Um planeta feliz, que gira em torno de Sírios, outro planeta regenerado, que gira em torno da estrela de Capela, a Terra, que é um planeta de provas e expiações, girando em torno do Sol, um planeta primitivo de nome Quiron, e ainda hoje está formando ele um 5º planeta. Então, o próprio Chico falou comigo: veja que Emmanuel faz referência a Sírios no livro Renúncia, faz referência a Capela no livro A Caminho da Luz, e nós todos sabemos pela doutrina espírita que o Cristo é o nosso governador espiritual. Tudo tem uma razão de ser. E daí a questão de Maria, a nossa Mãe Santíssima, ter vindo à Terra justamente para apoiá-lo na sua missão aqui, né? Um espírito de grande iluminação que adotou a Terra como a mãe da Terra, né? E é muito interessante. Existe uma ordem celeste aí, né? A vinculação que o Emmanuel fala quando ele diz, nessa frase que foi citada aqui, né? Esse é um livro de sentimento para aquelas pessoas que apreciam a experiência humana através do coração. Isso remete mais ao yin ou yang, ao feminino ou masculino. O que vocês acham? E os Dogon dizem que Sírios tem tudo a ver com a questão do feminino, do sentimento, da questão da feminilidade. E esse livro é isso, né? Renúncia é isso. Agora, o mais importante que a gente quer destacar aqui é que essas informações, sejam dos Dogons, dessa pesquisa antropológica feita com esse povo africano, foram tudo a posteriori da publicação do livro. Então, isso que a gente gostaria de destacar. Então, Chico Xavier, ou qualquer pessoa que estivesse na sua convivência, ou qualquer outro intelectual, não poderia usar essa informação simplesmente porque ela não estava disponível. Claro que a questão de ser estrela ternária poderia fazer até uma conjectura, mas não se tinha evidências de estrela ternária como se tem agora. Então, acho que isso que é importante. Então, uma obra que, se naquele momento, digamos, um intelectual, um astrônomo fosse ler e dizer: olha, essa obra é falsa porque ela está fazendo uma afirmação que não corresponde ao conhecimento atual. E a gente vai ver que muitos anos depois ela vai se confirmar, né? Então a gente ter esse cuidado da relatividade do conhecimento científico. O cientificismo espírita tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não é tão jovenzinho assim mais, a gente já viu muita coisa nesse particular. De um espírita mesmo chegar, ele acadêmico de desta ou daquela área, chegar, ler o Chico Xavier assim: oh meu Deus, Chico errou aqui de forma violenta. Ou Emmanuel, nossa, mas Emmanuel pagou um mico aqui, como dizem os jovens. Incrível. E logo depois, 5, 10 anos depois, a coisa vem à tona. Isso não é nada incomum. Podemos dar um exemplo disso que eu acho interessante, assim, a concepção para aqueles que são mais materiais, digamos assim, de que seria impossível uma viagem nessa distância, são 8.000 anos-luz, né? Sírios dista mais de 8.000 anos-luz da Terra. Então a ideia é de que seria impossível fazer uma viagem para essa distância. Pela teoria espírita, a gente sabe que o espírito viaja independente dessas questões materiais. Na velocidade do pensamento.
Recentemente, a ciência já comprovou que a comunicação entre partículas já mediram a velocidade de 10 mil vezes a velocidade da luz. Esse é o fenômeno da não localidade, da chamada ação à distância, que o Einstein chamava de ação fantasmagórica. E o Einstein, na época, em 1935, quando ele propôs o paradoxo EPR, que depois nós vamos explicar futuramente, que não é o caso aqui agora, ele falou que se a não localidade fosse uma realidade no universo e a ação fantasmagórica existisse, a telepatia seria um fato. O Einstein falou isso. E a física, desde então, comprovou exaustivamente que o universo é não local e que a ação à distância, ou seja, a não localidade é uma realidade do universo, entendeu? E essa experiência que você falou, falando de 10 mil vezes, é onde os nossos instrumentos conseguiram aferir. Quer dizer, a velocidade mínima para o fenômeno ocorrer, aferido pelos nossos instrumentos até o momento, é de, no mínimo, 10 mil vezes a velocidade da luz. Mas a teoria e tudo que se conhece é que é uma interação instantânea. E o que nos proíbe de viajar mais rápido que a velocidade da luz aqui no nosso tecido do espaço-tempo é, por enquanto, essa questão da teoria da realidade especial de Einstein, que fala que nenhuma informação, nenhuma coisa física no tecido do espaço-tempo pode viajar acima da velocidade da luz. Mas isso é um contexto, é uma expressão que a física conhece para a realidade física do nosso espaço-tempo. Mas tudo que caminha hoje é mostrar que a mecânica quântica, os fenômenos quânticos, é que realmente regem e dominam o universo. E que a teoria da relatividade, nesse caso particular, seria uma expressão, da mesma forma que a mecânica de Newton é uma expressão limitada da teoria da relatividade de Einstein, entendeu? Bom, o que eu queria destacar aqui é que quando a gente for julgar uma obra, a gente tem que tomar cuidado de que ela foi escrita num contexto e que também o conhecimento científico é uma coisa dinâmica que vai evoluindo, né? E não uma verdade absoluta que se estabelece e não muda, né? Então eu acho que qualquer pessoa que tem um conhecimento mínimo de ciência, que não seja superficial, ele vai perceber essa historicidade do conhecimento e às vezes hoje um fato que não é explicado, né? Amanhã será, né? Em 1942 a teoria da relatividade estava no auge, né? Então as pessoas poderiam julgar numa leitura superficial, né, da obra, que a obra estaria contestando, digamos, um paradigma que era plenamente aceito naquele momento, né? Agora, seria interessante a gente ver outros aspectos, digamos, mais próximos a nós que o romance traz, né? Que é o aspecto histórico. Nós gostaríamos de trazer uma passagem inicial do capítulo 2 deste livro, que vai retratar a situação de Paris na época do governo Luís XIV, quando ele começa o governo pessoal. Ele era já rei, mas ele tinha um regente, o cardeal Mazarini, que morre e ele assume o poder. E é nesse contexto que começa a história narrada pelo nosso querido Emmanuel, nosso benfeitor Emmanuel. E é interessante que esse capítulo, esse segundo capítulo do livro Renúncia, ele é muito rico em detalhes urbanísticos da cidade de Paris naquela época. Ele é muito rico em detalhes de informações históricas que não eram facilmente acessíveis a uma pessoa que morava em Pedro Leopoldo ou mesmo no Brasil. Isso é muito importante, Gilmar, que você colocou para reforçar, que você já tinha representado uma parte disso. Quer dizer que esse tipo de evidência histórica não era facilmente disponível até a década de 30, década de 40 do século XX. Esse tipo de história, de detalhe do cotidiano, da rotina, igual você está colocando. Sistematizada não, mas embora os documentos que foram utilizados para construir essa história já existiam. O problema, por exemplo, como mapas, obras, já estavam disponíveis. A questão é que esses documentos estavam na Biblioteca Nacional Francesa, em museus, que uma pessoa, para ter acesso a essa informação, ele teria que viajar na Europa, que naquela época não tinha avião. Tem outro detalhe, né, Gilmar? Porque pelas informações que nós temos hoje, das psicografias do Chico na família Joviano, do culto do lar da família Joviano, Emmanuel começou a escrever esta obra no dia 3 de setembro de 1941 e terminou 2 meses depois. Agora, com um detalhe, vamos lembrar, 1941... plena Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Como que alguém iria viajar à Europa, explodindo bomba para tudo quanto é Paris lado? Tomada pelos nazistas. Mas se com licença, para os bombardeiros, eu preciso consultar um mapa que tem 2 metros por 3, que está na biblioteca.
para tomar informações e históricas. E a dificuldade de viajar ali, de se movimentar dentro desse contexto. É extremamente interessante que o Emmanuel, quando ele vai narrar os personagens se movimentando na cidade, é semelhante, se nós conhecêssemos muito bem, nós estamos aqui em Belo Horizonte, eu fosse descrever para uma pessoa como que eu faço um percurso na Avenida do Contorno, no centro da cidade. Um outro detalhe, né, Gilmar? Ele recebia livros intermitentemente. Né? Ele recebeu esse livro em 2 meses, mas anterior a esse, com certeza já tinha porque ele psicografou 469 livros. Então ele não ficava aí um ano à toa, aí psicografava em 2 meses esse livro, não. É um livro atrás do outro, né? Fora o trabalho profissional e fora o trabalho com a família, a caridade e a mediunidade, né? Mas é que me ocorreu uma outra hipótese também que eu queria colocar aqui, porque eu quero que todos os loucos sejam representados, que é o aspecto do chute, né? Tem essa possibilidade também, que o Chico Xavier chutou o nome das ruas e a geografia do local e deu a sorte. Deu a sorte de acertar. Para quem não conhece a história de Paris, é uma cidade cuja história é muito bem documentada hoje. É uma cidade que sofreu metamorfoses ao longo do tempo. Ela era inicialmente uma cidade medieval que foi destruindo as muralhas, ampliando, mas ela teve uma modificação profunda no século XIX, na época do imperador Napoleão III, até contemporâneo de Kardec, onde o barão Haussmann promoveu um arejamento da cidade, onde foram abertas grandes boulevards, espaços, praças que não existiam antes e foram destruídas ruas, vielas que existiam, que tirou de Paris a característica medieval. E quando o Emmanuel vai retratar no Renúncia a Paris, ele vai retratar essa Paris tal qual ela era naquela época. Então essas informações de pequenas ruas, de pequenos monumentos, de igrejas que não existiam mais, que foram destruídas, por exemplo, na Revolução Francesa, isso só é possível identificar esses detalhes históricos quando eu pesquiso documentos da época ou mapas da época, porque naquela época existiam os construtores de mapa. Tinham mapas planos e mapas também, perspectivas de voo de pássaro, que é uma técnica extremamente interessante. Hoje a gente tiraria temos o Google que faz o retrato por cima da cidade, mas naquela época você tinha desenhistas que desenhavam a cidade vista como se tivesse visto de um balão, né? Chamava perspectiva voo de pássaro, sobre a cidade, que retratava os detalhes. Então, quando nós conseguimos esses documentos originais digitalizados através da Biblioteca Nacional de Francesa, nós tivemos oportunidade de comprovar todos esses detalhes. Então ele descreve de uma forma extremamente precisa. É interessante ver como é que o Emmanuel, ele não cita a história de forma linear, não é? Ele vai contando uma história como participante dela, participante, e de repente um detalhezinho que às vezes passa despercebido pelo pesquisador, a gente volta e peraí, como é que ele sabe disso aqui? Eu lembro uma vez, não sei se o Gilmar vai achar isso depois, tinha uma parte lá no livro que ele dizia, porque as águas entravam sempre na casa lá da fulana. Aí a gente foi pesquisar, água como? Não tem água nesse negócio lá em Paris, não. Cadê água? Você lembra disso? Lembro. Aí fomos pesquisar no mapa antigo, tinha um rio lá perto, depois fomos pesquisar, tinham enchentes, brincadeira, né? Essa história, eu não vou ler esse trecho correspondente, mas é um diálogo em que Alcione conversa com seu irmão adotivo, né, Robi, e depois do desencarne de sua mãe Madalena, então que eles estavam relembrando o testemunho que ela deu quando eles moravam em São Marcelo, que é um bairro de Paris hoje que corresponde ali próximo à Praça de Italie, e que naquela época tinha um rio chamado Rio Bièvre, e ali tinha vários curtumes, tinha a fábrica dos Gobelins, né, a fábrica dos Gobelins, que fabricavam tecidos, tapetes, que até hoje a gente conhece a referência. Famosos, né? Então era um riozinho bastante poluído, né? Porque se imagina, curtume jogava ali. E esse rio, sempre quando dava enchentes, ele inundava as casas da redondeza. Com o passar do tempo, esse rio foi canalizado. Hoje você vai, por exemplo, uma parte dele corresponde onde está o Jardim Botânico de Paris. Quem tiver a oportunidade de visitar Paris, vai no Jardim Botânico, naquela região. Vocês vão encontrar esse rio, ninguém vai ver. E quando foram fazer estudos sobre as inundações de Paris,
eles conseguiram caracterizar mapas que mostravam as inundações de Paris. Isso são estudos recentes, da década de 80, que identificaram as regiões de Paris onde haviam inundações. E coincidem com o relato de Emmanuel? E coincide exatamente com o local onde o Emmanuel descreve que seria a casa de Madalena de Villamil em Paris. Então, essa informação, por exemplo, de que aquela região de São Marcelo, que ele descreve precisamente, eu tive a oportunidade de andar por Paris até a pé, percorrendo cada trecho desse para sentir as distâncias, por exemplo. Então essa região ele descreve exatamente como é aquela época, que de uma forma, a não ser os cidadãos atuais, parisienses, por exemplo, só conheceram essas informações a partir das pesquisas feitas a respeito das inundações de Paris. São mapas mais recentes. De quando? São mapas da década de 70, 80. Do século XX. Do século XX. Né? Então, quando a gente foi ler essa informação, a gente perguntou, mas espera aí, será que naquela região inundava, tinha rio? Aí a gente foi fazer pesquisa histórica. Nós tínhamos vários livros publicados recentemente a respeito dos planos urbanos de Paris e identificamos essa informação. Então vocês verem que se a gente fosse ler o romance, essa informação não tem a menor importância do ponto de vista do aspecto moral da história. Né? Se inundava, não inundava, poderia ser em qualquer lugar. Mas, no entanto, você vê que ela é precisa e a gente só pode identificar a partir dessa pesquisa histórica que é recente. E fica parecendo que o Emmanuel vai deixando pistas sutis para comprovação histórica. E muitos de nós, né, Dauro, pensamos que isso simplesmente pode ter sido assim, um enfeite romanceado, né? Do Emmanuel, não é? Um enfeite. Mas, na verdade, não são pequenos detalhes. São pistas, eu acho que o Dauro tem toda a razão, são pistas que o Emmanuel vai deixando para que se comprovasse no futuro as informações e nós chegássemos à conclusão óbvia que o Chico Xavier, como ser encarnado aqui na Terra, não poderia elaborar essas informações por si. Teria que ter a assistência espiritual de alguém que viveu aquela história, né, e que estava transmitindo a verdade. Por exemplo, tem um trecho que ele vai descrever o percurso feito por Cirilo Davenport e Susana Duchesne, que é a outra personagem importante do romance, como eles estavam passeando de carruagem por Paris. Vamos ouvir aqui um pequeno trecho onde o Emmanuel descreve o passeio que estava sendo feito por um dos personagens, Cirilo Davenport, que seria o pai de Alcione, e Susana Duchesne, sua prima. A viatura, muito leve, seguia harmoniosamente o trote do soberbo cavalo normando, cujas rédeas eram manejadas com maestria por Cirilo Davenport, tendo ao lado a jovem Susana Duquesne, sua prima, graciosamente trajada ao sabor da época. O pequeno veículo tinha o interior ornado de soberbas azaleias, colhidas pela jovem num jardim de Montmartre. O jovem par havia empreendido a excursão desde o meio-dia. Susana visitara duas famílias importantes de suas relações, buscando rever antigas amizades. Entregara-se às mais alegres expansões junto do primo, que, embora correspondesse fraternalmente às suas manifestações afetivas, denotava agora preocupação inabitual, enquanto a jovem tagarelava, obedecendo aos costumes e caprichos de futilidade de todos os tempos. Neste trecho, vocês vão perceber que eles estavam caminhando, né, vindo de uma região de Montmartre, em Paris, que hoje é totalmente urbanizada, mas ele descreve que tinha jardins. Quando você pega o mapa da época, você verifica exatamente que nessa região tinha jardins e colheu as flores. E que eles vinham na direção da Porta de Saint-Denis. O Boulevard de Saint-Denis é uma das ruas mais antigas de Paris. Ela representava o caminho que os romanos traçavam, cruzavam a Paris, né, em direção à Inglaterra.
a Bretanha naquela época. Então, é uma rua antiga, então você tinha a Porta de Saint-Denis, correspondia a uma entrada quando expandiu as muralhas de Paris, que já existia naquela época. Depois ela foi reconstruída poucos anos depois pelo Luís XIV na versão que nós temos atual, mas já existia a porta. Então ele descreve o percurso perfeito de como eles fazem as direções, quer dizer, somente quem conhecesse os detalhes geográficos, traçado antigo, e não só os detalhes geográficos, existia o jardim ali, que hoje depois, muito tempo depois, você não poderia inferir que existia esse jardim. Então esses são pequenos detalhes. Tem um outro trecho que não é necessário ler, mas eu vou apenas relatar, é que depois de ter realizado o passeio, por exemplo, Cirilo da Vempó, ele estava usando uma carruagem de um cavalo, uma carruagem alugada, e ele vai ter que devolver a carruagem no bairro de Saint-Germain. Saint-Germain-des-Prés, hoje é um bairro bastante elegante de Paris, que todo mundo vai em Paris conhece, mas naquela época era um lugar onde tinha vários hotéis, inclusive Cirilo era estrangeiro, ele era da Irlanda, vivia nesses hotéis, ele trabalhava na Sorbonne, que é naquela região próxima ao Saint-Germain-des-Prés, e é interessante que um historiador, o Jacques Wilhelm, que é um dos historiadores franceses que mais estudou o século XVII, Paris no século XVII, depois ele foi um dos diretores do Museu Carnavalet, que é o museu da cidade de Paris. Ele relata que naquele período, né, ele encontrou e identificou através de guias turísticos que aquela região tinha, além desses hotéis, tinha lugares onde se alugava carruagens e cavalos. Então esse detalhe é muito interessante, porque só é possível acessar essa informação se quem escrevesse o romance tivesse consultado os guias turísticos da época de Paris de 1700, que obviamente não estavam disponíveis. Para ser preciso, no bairro. Exato, no bairro, não só o bairro, mas o detalhe do que existia naquela época. O bairro Saint-Germain, depois ele é um bairro bastante urbanizado, elegante, né, chamada Rive Gauche de Paris. Ele não vai ter mais isso. Então ele só teve nesse momento histórico e isso foi registrado. Então são detalhes que de forma alguma nenhuma das pessoas que viviam naquela época aqui no Brasil poderiam ter acesso a essa informação. Como diz um amigo meu, né, Dauro? Impressionante. Impressionante. Se a gente for aqui estender, existem inúmeros outros detalhes da cidade de Paris, que aqui seria cansativo, ficaria repetitivo a gente analisar todos. Por exemplo, a igreja onde eles casaram, que depois foi demolida. Quer dizer, tudo isso a gente comprovou pesquisando. A escadaria de Notre Dame. Eu acho que não é cansativo mesmo, não. A escada tem um detalhe que o Emmanuel até cita, ele vai falar que o Cirilo vai encontrar com a Madalena, os futuros pais de Alcione, né? Nas portas da Catedral de Notre Dame, e que tinha escadas. Aí você pergunta, quem visita Paris vai ver que frente a Notre Dame é plano. Ali naquela época existia do lado uma Santa Casa de Misericórdia, né? Do lado de quem está de frente a Notre Dame de Paris vai ser do lado direito. À beira do rio tinha um hospital, uma Santa Casa de Misericórdia, e ele relata escadas nessa Notre Dame. Mas no início do século XVIII, devido às enchentes, aquela área foi suspensa, elevada. Por planejamento urbanístico, né? Exato. Embora essa informação, vocês vão encontrar também no livro Notre Dame de Paris, o Corcunda de Notre Dame, quem já assistiu o filme, ele faz referência a isso. Então, tudo bem, é uma informação precisa, mas alguém poderia alegar, né? Não, essa informação já existia e já foi investigada. Não é uma informação tão fácil, mas a gente teve o cuidado de separar aquelas informações que eram comprovadamente verdadeiras, que estão no livro, comprovadas pela documentação histórica, mas também aquelas informações, nós procuramos destacar informações que não era possível ter acesso a essas informações. E outra coisa, a gente gosta sempre de lembrar a todo mundo, gente, que a mediunidade não pressupõe esse nível de acerto do Chico Xavier. Nós temos aqui médiums, temos pessoas, eu também já lidei com dirigentes de reunião mediúnica, mas a gente sabe que a questão da mediunidade realmente é uma mediunidade ímpar. E é claro, pode até haver alguma coisa, alguma incongruência, algum erro, alguma coisa que ainda nós talvez não tenhamos achado, mas é impressionante esse nível de acerto mediúnico. Não é aquilo que o Geraldo até falou, que o Chico dizia, uma mediunidade que tenha só 10%, né, de interferência do médium é o ideal, né? Quer dizer,
Isso é para a gente entender que o trabalho é um trabalho seríssimo. A obra do Chico Xavier é o que eu chamo de uma obra apostolar mesmo, uma coisa incrível. Só a título de curiosidade, eu cursei arquitetura e urbanismo na PUC. E na época isso eu achei bem interessante, porque muitas cidades da Europa, o que é hoje o subsolo das casas, já foi um dia o pavimento térreo. Principalmente na Itália acontece muito isso, porque são séculos, né? E as ruas vão sendo pavimentadas e repavimentadas, e sedimentos vão se depositando, e assim aquilo que era o pavimento térreo, ao curso dos séculos, se torna então um subsolo, e a entrada passa a se dar pelo segundo pavimento. Se vê isso também naquela região ali em Jerusalém e tudo mais, nessas escavações, né? Como é que eles vão escavando, descendo e encontrando aquele nível que há 2000 anos atrás, como é que a coisa foi se elevando também, né, no correr do tempo. É o caso da própria Basílica de São Pedro, que você vê a igreja que está num patamar inferior e assim vão construindo um sobre as outras ao longo dos séculos. Eu acho importante ressaltar, porque eu fui testemunha desse trabalho antes do Gilmar e depois da equipe. Nenhum de nós foi historiador nem nada disso, mas foi um trabalho enorme, né, Gilmar? Isso foi um trabalho de anos, né? Depois o pessoal entrou com uma ajuda e a gente viu assim que não foi fácil, apesar de não sermos historiadores, não tínhamos acesso fácil a isso, não éramos acostumados a isso, mas era um trabalho de luta mesmo. Eram umas 14, 16 pessoas, né, Gilmar, que estavam te assessorando, e o Gilmar já tinha um material muito grande. Nós não finalizamos ainda a redação do trabalho, mas levamos mais de 4 anos. Eu queria explicar também que toda essa documentação que a gente consultou está em língua francesa. É uma língua que não era dominada por Chico Xavier. E o livro foi escrito em 2 meses, né? Queria te fazer uma pergunta que talvez, né, você possa esclarecer agora, aproveitando a contribuição da Lívia, é para que você nos explicasse os critérios metodológicos que vocês utilizaram, porque vocês fizeram uma pesquisa de caráter científico. A gente até vai tentar transformar isso em publicações mais rigorosas, né? 2 aspectos. Primeiro, identificar elementos do livro, do romance, que são passíveis de verificação. Então, por exemplo, um diálogo, por mais brilhante que seja, íntimo, isso você não tem como comprovar registro histórico. Tanto que hoje você vai fazer um filme histórico, você recria esses diálogos a partir de alguns elementos. Então isso não é passível. Então a gente tentou ver critérios geográficos, monumentos, fatos históricos mencionados, personagens históricos. Então a gente levantou vários desses aspectos. E aí, além da gente buscar a comprovação, teve questões que inicialmente a gente não encontrava evidências ou eram contraditórias. Talvez o viés nosso, pelo fato de nós sermos espíritas, é que levou a gente talvez insistir na busca. Talvez se fosse outra pessoa teria desistido no começo, mas a gente tinha uma certa confiança na nossa hipótese, né? E aí a gente fez o quê? Fez uma investigação mais exaustiva, correndo atrás de informação mais precisas. E aí a gente tentou analisar, depois de identificar, qual é o nível de acessibilidade a essa informação. E algumas informações nem precisava analisar o contexto da época, porque só pelo ano elas eram impossíveis. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, Paris, alguém pode falar, não, Paris é muito estudado, tem muita informação, mas vamos pegar a questão da Irlanda, que é outro contexto que o Emmanuel relata. Que a família de Cirilo da Venpoc, pai de Alcione, que vai se casar com Madalena Villamil, que veio da Espanha, e a família dele era do Ulster. Quem era essa família do Ulster? Nesse capítulo que ele se refere, por exemplo, aos católicos do Ulster, por exemplo, e a chegada dos protestantes, período de Cromwell, por exemplo, e que você vai entender todo o conflito religioso que existe hoje entre a Irlanda do Norte, capital Belfast, e o resto da Irlanda. Ele traz aqui elementos assim precisos de como foi construído esse conflito. Mas tinha um dado interessante, aí precisa conhecer profundamente a história da Irlanda do Norte, particularmente dos católicos do Ulster, que só pesquisas também a partir dos anos 80, 90 que foram reveladas, foram feitas pela Sociedade Histórica do Ulster. Nós adquirimos vários volumes da Sociedade Histórica do Ulster, mais recente, que tentaram recompor. Então, durante um certo período, a Irlanda foi colonizada, ela tinha os irlandeses locais, os gaélicos, que tem aquela língua bastante diferente, que não é o inglês, mas alguns ingleses migraram
para a Irlanda do Norte, na região do Ulster, que é uma região muito rica do ponto de vista de vale fértil e tudo mais. O que vai acontecer nesse período? Os católicos, eles se identificam perfeitamente com os irlandeses e cria uma aristocracia rural ali na região do Ulster. Quando ocorre no governo do rei James, King James, famoso da Bíblia, ele vai tentar colonizar a parte da região da Irlanda, mas não a região de Belfast, outras áreas, trazendo o pessoal da Escócia, de vários lugares. Mas obviamente o pessoal quis ir para Belfast, que era mais rico e tudo mais. E aí se começam os conflitos religiosos entre os católicos locais, que você tinha uma aristocracia católica, que depois ela vai ser vencida e vai migrar, ela vai se dispersar pela Europa, que justamente essa aristocracia que são os parentes do Cirilo d'Avenport. Emmanuel não fala isso explicitamente, mas ele te dá todos os elementos para mostrar que é essa aristocracia. Não são os irlandeses católicos pobres, é outro grupo, porque eles migram, vai ficar quem? Só os irlandeses católicos pobres que vão crescer ali. Então tem essa passagem que vocês vão ouvir, é bastante interessante, que vai retratar isso daí. A chegada de Susana à herdade dos Davenport, nos primeiros dias de dezembro em Belfast, assinalou acontecimentos de importância no ambiente doméstico. Samuel e Constância, sua esposa, receberam a sobrinha com satisfação inexcedível. A moça, no entanto, não conseguiu disfarçar a surpresa que lhe causavam as modificações ali havidas. A propriedade ia em franca decadência. Os apartamentos da casa haviam perdido a formosa ornamentação de outros tempos. Samuel dava a impressão de profundo desalento, enquanto a esposa, de olhos encovados, parecia refugiar-se na paciência ao torvelinho de amarguras que lhe feriam o coração. Guilherme, Patrício, já Carlos, Doroteia e Helena, os 6 irmãos menores de Cirilo, estavam pálidos e malnutridos. Susana percebeu que os golpes do infortúnio continuavam vibrando naquele lar amoroso que vinha arrostando as perseguições religiosas durante muitos anos. Procurou, contudo, dissimular a decepção e passou o primeiro dia de permanência na graciosa vivenda próxima de Belfast, em doce relembrança de episódios familiares, cumulando a bondosa constância de cariciosas consolações. Mas, após o jantar muito simples, procurou isolar-se com os tios na varanda ampla que dava para um trato de terra empobrecida, buscando sondar-lhes os pensamentos relativamente à penosa situação que atravessavam. Infelizmente, declarava Samuel, evidenciando enorme desânimo, nada mais temos a esperar do torrão que nos viu nascer. As crueldades iniciadas aqui pelos mensageiros de Cromwell foram completadas pela criminosa ambição de Lawrence Morrison, que nos arrebatou as derradeiras migalhas apenas por uma questão de inflexibilidade religiosa. Neste trecho que vocês ouviram, vocês vão perceber que Emmanuel descreve como uma herdade, é uma grande propriedade, você vira uma casa com vários apartamentos, rica, que de uma certa forma só é possível no século XVII de ser de grandes proprietários de terra. O que aconteceu nesse período? Cromwell desapropriou todos esses grandes landlords da Inglaterra, proprietários de terra, em 2/3, por isso que eles ficaram com 1/3. E eles não se conseguiram sustentar, por isso que todos vão migrar. Mais à frente nesse trecho, tem outro detalhe extremamente interessante, que ela começa a perguntar, a Susana começa a perguntar aos seus tios, onde estavam as baixelas, onde estavam os quadros, as coisas que eram detalhes, obviamente, de uma residência rica. Então isso caracteriza, por exemplo, ele não está dizendo, Emmanuel, que eles eram os nobres, os grandes proprietários de terra da Irlanda do Norte. Ele te dá elementos para você concluir isso. Só que essa caracterização desses grandes proprietários católicos, né, de origem inglesa, mas que moravam na Inglaterra, na Irlanda do Norte, particularmente em Belfast, foi estudado mais recentemente. Então isso até então não estava sendo estudado. E tem um detalhe mais importante ainda que ela vai perguntar, ela diz em um certo momento
isso se passa em 1663, ela pergunta assim: que foi feito do Sítio do Linho? Aí nós estávamos analisando essa obra, Sítio do Linho, será que lá tinha... Então a gente foi procurar estudar a história do linho. Aí nós descobrimos que a história do linho, os irlandeses do norte, né, vão construir as grandes companhias de linho, que depois migram para os Estados Unidos. Por que acontece isso? Depois da suspensão do Edito de Nantes por Luís XIV, os protestantes, principalmente os huguenotes franceses, tiveram que abandonar a França e foram, no final do século XVII, para a Irlanda. E lá eles fundaram as grandes companhias de linho, porque eles eram tecelões. E na história que foi investigada, eles falam assim, não foram eles que iniciaram, porque eles lá chegaram, já tinha uma indústria de linho local. Eles foram os grandes construtores. Então, essas investigações, por exemplo, da história do linho na Irlanda, feito no Ulster, também são livros desses últimos 20 anos que foram feitas as investigações. Que na época que o romance foi psicografado, não se tinha essa informação. Para nós foi uma surpresa, porque a gente falou, linho, será que tem alguma coisa a ver? Então, quando a gente pesquisamos superficialmente, achamos alguma informação, fomos buscar estudos feitos por essa sociedade histórica do Ulster, que caracteriza a história do linho, e já mostrava que já existia uma propriedade. Então, por exemplo, para nós essa informação por si só, ela é de uma evidência muito grande. É de relevância. De relevância muito grande, para que não é possível ser explicada por aquelas teorias reducionistas. Quem teria essa informação aqui no Brasil? Essa informação, porque todo esse material foi destruído, agora que eles estão refazendo essa história. São técnicas mais recentes, acesso à documentação, muita coisa se perdeu. E com a internet, né, gente? A gente estava vendo que eram mais ou menos 14 pessoas tentando ajudar o Gilmar. O Gilmar já tinha um grande material, mas eram pessoas que fizeram letras, arquitetos, né, médica na parte da peste, né, gente de várias áreas. E a internet, que é uma ferramenta única. E com a internet na mão, e gente viajando para lá, gente na Espanha, gente na França, material adquirido localmente. E já tem 4 anos e ainda não terminou. Não, a gente... Infelizmente, a gente vai dar um outro direcionamento a esse estudo, porque alguém pode ficar curioso. Nós temos um compromisso com a FEB de publicar para o público espírita essas informações, não com rigor científico, mas no título informativo. Agora, nós achamos mais prudente esse estudo com mais rigor científico seja publicado para outro público. É fundamental, essencial, importantíssimo. Em revistas peer-reviewed. Por exemplo, se você vai publicar, por exemplo, um artigo sobre essa situação da história da Irlanda, vai ter que ser analisada por historiadores que são especialistas nesse campo, que a gente chama artigo peer-reviewed, né, revisado por pares. Então isso dá uma força. Então não adianta nós publicarmos um artigo aqui no meio espírita se não passar por um crivo de quem conheça, trabalhe com essa temática. Ele não tem valor científico. Então essa pesquisa, se a gente fizer simplesmente publicar por um órgão espírita, ela é viesada. Então ela tem que passar pelo crivo de terceiros que não têm o envolvimento com as nossas hipóteses. Que vai compor o discurso de autoridade e vai dar força. O que você falou é extremamente importante, porque esse trabalho, inclusive do nosso portal, né, ele tem essa preocupação de fundamentar a crença. Ele não é voltado só para falar para espíritos que já acreditam. Exato. Nós estamos querendo construir a fundamentação de uma crença com várias ferramentas. Isso é essencial que você falou. O que eu acho, Dauro, e o Geraldinho provavelmente vai concordar comigo, que eu sinto assim, eu chamo a obra do Chico em 3 grandes momentos. Esse primeiro momento, que foram os romances históricos ou as poesias, foi uma forma de dar fundamentação e credibilidade na mediunidade de Chico Xavier, para depois ele produzirem as obras de maior conteúdo doutrinário, que seriam novidades, como a obra de André Luiz, os próprios estudos evangélicos que nós temos. Então, o que acontece? Então, quando ele vai receber outras obras que são conteúdos que não dá para fazer essa comprovação, que não temos como comprovar Nosso Lar, por exemplo, a vida no mundo espiritual. A vida no mundo espiritual. Mas quando ele vai produzir isto, a gente vê que o Emmanuel, que era o orientador espiritual de Chico Xavier, fez um planejamento de maneira que, antes de trazer esses conteúdos
que foram novidades, inclusive foram questionados por muitos espíritas da época. Hoje Chico Xavier é unanimidade, mas a gente tem que lembrar que naquele momento que saíram as obras de André Luiz, não era, e foi muito combatido. Foi muito combatido, mas o quê? Você tinha por sustentação, e eu particularmente, em outras obras mediúnicas de caráter histórico, que tem seu valor, às vezes pelo conteúdo moral e tudo mais, mas a gente não vê essa marca tão profunda como a gente vê de evidências. E esse é um processo didático do Cristo, não é, gente? Ele fazia milagre, começou a levantar defunto por aí e depois começou a discursar. E quando os apóstolos no Evangelho de João chegaram para ele e disseram: meu Deus, mas as suas palavras são duras, hein, Cristo? Por que eram duras? Porque sabiam de quem está vindo a palavra, né? Depois de tudo que Cristo fazia, ele falava, porque quando você não faz nada, né, a sua vida não é exemplo de nada, você chega e fala para falar uma grande verdade na praça pública, todo mundo vai dar um abraço, vai para casa. Mas se você faz, se você mostra e depois fala, doutrina, aí... E aí é bacana o terceiro momento da obra do Chico, que são as cartas consoladoras, e é o exemplo de vida cristã para a comunidade. O conteúdo toda, para né? atingir um público mais geral, não necessariamente espírita, né? Acho que a gente poderia falar assim, olha, a espiritualidade programou muito bem, como o Gilmar falou, mandando primeiro os arautos, que seriam quem? Seriam os poetas portugueses e brasileiros, que vieram cantar em lira e verso. Que é difícil, né? De você falsificar ou imitar, né? No estilo próprio, né? Vieram cantar em lira e verso, através de Chico Xavier, a realidade da vida, a continuidade da vida além túmulo, não é? Da mediunidade, enfim. E isso chama a atenção da nação, porque o Parnaso de Além Túmulo chamou a atenção da nação. Na verdade, eles foram dar esse recado. Logo em seguida vem Emmanuel escrevendo sobre a história, né, A Caminho da Luz, e vai nos trazer diversos romances, que são romances épicos, né? Porque eles contam uma história que traz influência para toda a humanidade. Depois é que vem a fase revelatória, não é? A fase de André Luiz, que vai revelar o mundo espiritual, que vai esmiuçar a vida além túmulo. E mais tarde, os espíritos comuns, que são os espíritos familiares, que são os espíritos menos, vamos dizer assim, capacitados no sentido moral, mas que estão mais próximos de nós e que vão acompanhar o Chico até o final da sua existência. Eu só gostaria de fazer uma complementação, porque ele falou, por exemplo, da parte do André Luiz. É interessante que existem alguns elementos interessantes de evidência que o André Luiz coloca na obra dele e que tem sido comprovado ou trazido, né? Por exemplo, concordo com você. Ele fala na época fio de luz. Fibra ótica só aparece na década de 60. Né? Ele fala, por exemplo, de telas finas, planas, TV de LCD, de LED. Aparelho comunicador pessoal em nosso lar, que é o celular, né? Aparelho de leitura de pensamento, agora já publicado na revista Nature, em 2010, e várias pesquisas também na Universidade da UCLA, Universidade da Califórnia, né? E outros tantos campos aí, universidade de pesquisa, mostrando aparelhos que já estão lendo a mente, inclusive de animais. A pessoa pensa numa árvore, pensa, em cada 10 tentativas o aparelho acerta 9. Entendeu? E já estão falando equipe japonesa e de outros cientistas americanos, de ler os sonhos e ler o pensamento. Isso é fantástico. Nós vamos fazer futuramente um episódio especificamente sobre isso. Nós vamos continuar esse bate-papo aí no próximo episódio, Gilmar. Se você quiser deixar uma saudação final pro pessoal aí. E certamente tem muitos outros pontos que têm relevância que nós vamos comentar, certo? Com certeza, eu quero no próximo episódio mostrar que isso não é só apenas no caso da Irlanda ou da França, tem muito mais, né? E mostrar para vocês a importância dessa obra mediúnica, principalmente quando algumas pessoas até do próprio meio espírita criticam o Emmanuel, porque fez uma análise superficial. Porque se analisasse profundamente, vai verificar a grandeza e a sabedoria desse espírito, né? Então, eu que tive a oportunidade particular de ter sido contemporâneo de Chico Xavier e ter uma breve convivência, então a gente tem um compromisso. Se ele fez todo esse trabalho de trazer essas obras, cabe a nós
explicitar para o público em geral a riqueza dessas obras, né? Não só no aspecto moral, que nós já destacamos aqui, Renúncia é uma obra que vai falar do sentimento, mas mostrar que ela também tem elementos para mostrar outras evidências. E só para finalizar, eu quero dizer para vocês que eu aprendi muita história. Eu só consegui entender todo o conflito, por exemplo, da Irlanda, dos católicos, perfeitamente depois que eu tive que estudar Emmanuel. Aí a gente fica entendendo, a gente sempre ouve na televisão, nas coisas, nos filmes, mas eu fui através da obra do Emmanuel e complementando com estudos históricos que eu fui entender. Então, mostrando que é muito mais do que a gente pode ver numa análise superficial ou imediatista. Ô Gilmar, então nós vamos pedir para você escolher um trecho que represente bem o aspecto moral da obra, que o próximo episódio nós vamos começar com esse trecho, vamos tentar aí fazer uma dramatização, de repente, desse trecho da obra, para mostrar a relevância que este livro tem também do aspecto moral, que a gente não pode ficar aqui, obviamente, só no aspecto científico, embora seja, né, um contexto que a gente aprecia muito, mas para lembrar as pessoas da importância também de se estudar tão profundamente quanto se você estudou no aspecto histórico, que é refletir e meditar sobre o aspecto moral dessa obra.